Olá, amigos. Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que este programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco, Milton Felippelli. E aí, seu Milton? Muito bem, estou bem, muito obrigado e disposto aqui ao seu lado para mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Agradecer a todos que têm inscrito para o nosso programa, fazendo perguntas, observações, ponderações, e isso realmente gratifica aquele que se propõe a divulgação da doutrina espírita em um programa com esse feitio que nós escolhemos. Desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. E as sugestões também nos auxiliam aqui no trabalho, nos temas aqui que a gente aborda, né, meu? É o motivo. E um dos que nos foi encaminhado, Milton, aqui, diz o seguinte: o que é uma aparição segundo a doutrina espírita? E aí a gente deixa aqui como sugestão a leitura para esse tema no Livro dos Médiuns, no capítulo 6º, itens 101 e 102. Cujo subtítulo é exatamente esse: Ensaio Teórico sobre as Aparições. É, isso aí. Então, para quem quer conhecer a doutrina espírita, fica a sugestão aí do tema, né? De estudo, né? Isso mesmo. Olha, nós não estamos aqui falando de fantasmas, né? De aparições fantasmagóricas. Estamos falando aqui de algo real, concreto, que se apresenta e o Espiritismo, então, desenvolve a sua teoria pela observação. Embora Allan Kardec tenha oferecido esse subtítulo, Ensaio Teórico sobre as Aparições, é necessário dizer que, como ele era um observador muito atento, persistente, cuidadoso, ele se torna, nesse caso, um verdadeiro cientista, porque ele vai fazer, além da sua observação, ele vai fazer uma pesquisa circunstanciada de como as pessoas realmente veem essas aparições. Então é natural que ele comece por explicar o que são aparições. Ele fala inicialmente das aparições em sonhos. Quem é que algum dia já não disse: olha, o meu pai, a minha mãe, meu irmão me apareceu em sonho, ou quando eu estava dormindo? E por que a pessoa diz isso? Porque houve uma aparição mesmo, não há uma palavra para substituí-la. E dessa forma, o que se pode imaginar é que um espírito, de alguma forma, teve uma relação com outro espírito, só que esse está encarnado, em estado de sono, se desprende o que está encarnado, e o outro, como já está desprendido mesmo, porque não está mais encarnado, pode se relacionar. Às vezes existe uma relação de comunicação, intercomunicação, e muitas das vezes só a aparição se apresenta. Só que existe um detalhe que eu pretendo ainda no nosso programa dizer: quais são os motivos pelos quais existe uma aparição, ou melhor dizendo, por quais motivos um espírito aparece ou se faz representar para alguém. Nós temos que saber as circunstâncias e os motivos. Muitas vezes as pessoas, só sobre essa questão, ficam aí desesperadas atrás de uma psicografia, né? Será? Como é que será que está meu parente, aquele fulano e tal, minha esposa, meu filho, minha mãe? É tão fácil. Enfim, e a gente tem esse contato diretamente com o espírito durante a noite, só que acha que aquilo é um sonho simplesmente, né? E muito pelo contrário, aquilo é uma realidade. E representativa. E pode matar todas as nossas angústias, todas as nossas dúvidas. E a gente fica buscando, preciso ir no centro, tenho que receber uma psicografia. A gente precisa estudar a doutrina para entender essas questões, né, Milton? Tanto que a pessoa diz assim: quando existe um bom relacionamento entre a pessoa encarnada e o desencarnado que aparece,
A pessoa encarnada diz assim ao acordar: poxa, me fez tão bem minha mãe, meu pai, meu irmão, um amigo aparecer para mim em sonho essa noite. Não diz isso? Por quê? Porque a sensação é boa. E quando a relação não é muito agradável, então a pessoa se diz que foi uma relação difícil e que deixou um ambiente pesado, que ela está e continua angustiada e tudo mais. Veja que a psicologia ajuda muito no trato com esse problema. Só que o Espiritismo mostra como é que a pessoa pode sequenciar, como é que ela pode entender, compreender o que se passa e que medidas tomar. Ideal também é que as pessoas se preparem para dormir, né, Milton? Simplesmente vou dormir e cai na cama. Olha, eu gostaria, já que você tocou no assunto, porque nós vamos ter que dizer o que Kardec apresenta aqui, de dizer o seguinte: quando nós escrevemos o livro Viver e Vencer, que a editora Letras e Textos, da qual você é diretor, fez agora a publicação da segunda edição, com a capa melhorada, mais alegrinha, um dos capítulos lá foi esse, dizer como uma pessoa deve se preparar para dormir, o que representa o estado de sono, de sonhos. Então, nesse capítulo, a gente mostra a proposta doutrinariamente espírita de como se preparar para o estado de sono. Agora, voltando aqui ao que Kardec, eu quero propor a você nós fazermos um comentário do que Kardec fala no item 102. Nós falamos um pouquinho do 101 e ele vai dizer o seguinte, Coelho: as aparições propriamente ditas se dão quando o vidente se acha em estado de vigília. Agora ele já não está falando mais do sono ou do sonho, mas vai dizer quando uma pessoa vê uma aparição quando ele está em estado de vigília, acordado e com todas as suas faculdades em latência, não é? Está em aplicação. Então, ele usa a palavra no gozo da plena e inteira liberdade das suas faculdades. Essas aparições, segundo Kardec, se apresentam sob uma forma vaporosa e diáfana. E é verdade isso, porque os videntes eles revelam isso. Existem casos de fotografagem, é assim que fala. Quando tira a fotografia, o ato de fotografar, quando se tira a fotografia, porque alguns pesquisadores fizeram isso, de quando existe a aparição. Ela é vaporosa, portanto, já existe aí a composição fluídica. Não é num estado assim muito concreto que nem da materialização. Materialização, o espírito se materializa concretamente, por inteiro, podendo ser tocado. Existe até, nós já falamos isso em programas anteriores, até medir pulsação, se toca, se percebe calor, temperatura, mas nesse caso aqui é só... Por isso que os desenhistas, os que trabalham com a arte, eles fazem o espírito dessa forma de fantasma, porque é tudo vaporoso, porque é assim que os videntes revelavam o aparecimento dos espíritos. E ele usa a expressão, Coelho, a sua forma vaporosa e diáfana, quer dizer, quase desaparecendo, né? Quase fluidicamente mesmo. Às vezes, em geral, às vezes uma vaga e imprecisa. A princípio é quase sempre uma claridade esbranquiçada, cujos contornos... Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que está nos vendo e ouvindo, e por certo já está se lembrando de quando apareceu algum espírito para ela desse jeito, cujos contornos pouco a pouco se vão desenhando. Então, tem alguns que revelam que começou a aparecer a cabeça primeiro, depois o tronco, os membros, e aí foi, pouco a pouco, tendo essa figura diáfana aparecendo. Algumas assustam. Eu já vi pessoas falarem que ficam assustadas quando existem essas aparições. E outras, elas recebem com naturalidade. Aparece mais nos comentários a parte, vamos dizer assim, do tronco para cima, né? Nunca aparece muito bem as pernas, né? Nem os pés. E o espírito, quando caminha, parece como uma sombra andando, né? Então,
é uma coisa característica, né, própria da condição do espírito. Do espírito na formação fluídica. Porque, não, no fundo, ele se apresenta como ele quer se apresentar. Essa é uma questão importante, né? Ele se apresenta porque é a vontade dele, ou se mostrar bem nítido, ou para caracterizar a sua identidade, ou então para sugerir apenas que ele está passando por ali. Se ele quer definir a sua comunicação em torno de pensamento, com certeza, além de aparecer, ele pode projetar o pensamento e a pessoa ela recebe esse pensamento com certa intensidade. O fato interessante e importantíssimo dessas questões estão relacionadas, às vezes, a como os espíritos se mostram, né? Existe e aqui tem o comentário, mas lá na Gênese também, no capítulo de fluidos, tem um item que trata da fotografia do pensamento, que mostra como o espírito, por vezes, se apresenta com os sinais característicos, né, vidas anteriores. ou daquela vida que a pessoa que está vendo conheceu, né, para poder identificar, ou pode se apresentar com qualquer outra encarnação. Mas o fato que eu acho relevante, e a gente precisa estudar um pouquinho a doutrina para não se perder nas conclusões que a gente tira sobre essa questão, é mais ou menos o seguinte, como diz aí. Então, por exemplo, se o espírito não tinha uma perna, ele se apresenta para você sem essa perna. Faltando uma perna. Não é que o espírito não tenha perna. É a maneira pela qual a gente vai conseguir identificá-lo. Então, por exemplo, às vezes que é importante, às vezes o que a gente comenta aqui, para as pessoas não confundirem o estudo depois. Então vamos imaginar, você lembra aquele caso daquele filme do vigilante rodoviário? Sim. Que tinha o cachorro e que tinha um carro? Então, se aquele espírito for se apresentar para alguém querendo mostrar que era ele vai se apresentar com o cachorro e com o carro. Para quê? Para que seja identificado. Isso não significa, e todos nós sabemos, que não há espíritos de animais no mundo espiritual. Aquele cachorro é construído fluidicamente naquele instante, enquanto o espírito estiver pensando nele. Exatamente. Então, essas coisas que a gente tem que entender. Outras questões são os sinais característicos. Então, por exemplo, como eu já disse, se o espírito não tinha uma perna, ele vai aparecer sem a perna, fluidicamente. Mas não é que ele não tenha a perna. O espírito não tem perna ou tem perna, não tem problema, não é esse o objeto dele. O espírito é fluídico e ele se apresenta do jeito que ele quiser. Quer ver como é que Kardec diz isso? Ele fala assim, podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta sob a que melhor o faça reconhecível. Essa é que é a questão. Então, a gente às vezes tem gente que supõe que o perispírito fica marcado. Não tem nada que fica marcado. E não somos nós que estamos dizendo. Está aqui, está escrito. Isso. É só a gente interpretar direitinho. Uma outra questão também que eu acho importante é a leitura completa, como eu já disse, lá dessa questão da fotografia do pensamento, lá do item do capítulo de fluidos, que esclarece todas essas questões, né, relacionadas com a aparição. Existem algumas questões, Milton, e isso a gente teve um exemplo nos nossos trabalhos aqui na nossa casa, relacionados com evocação, é que o espírito ele se apresenta e ele mantém aquela forma o tempo que ele fica pensando naquilo. Isso mesmo. Deixou de pensar. Então o que aconteceu? Então se apresentou um espírito, ele estava obsediando uma pessoa e ele dizia que aquela pessoa ele tinha sido escravo daquela pessoa e aquela pessoa açoitava ele com o chicote. E ele tinha o corpo marcado. Então é interessante, né? A gente precisa tomar cuidado, por isso que é importante a gente conhecer a doutrina.
E aí, e a gente conversando com ele, foi conversando e tal, e ele entendeu a situação. À medida que ele entendeu, aí no final nós perguntamos para ele, e como é que está o seu corpo, né? Que ele entendia como corpo. Ele falou, engraçado, as marcas estão sumindo. Então, por isso que é importante a gente estudar e fazer a parte científica, perguntar para os espíritos, mas para a gente falar com os espíritos, a gente tem que ter o conhecimento. Se não tiver, não consegue. Senão não vai adiantar, porque o espírito vai falar assim, eu como, e alguém que está nos ouvindo vai imaginar, não, o espírito falou que come, ele come. Come, espírito não come. Ele imagina, assim. Né? Imagina que está comendo. Então, é interessante que essas, vamos dizer, marcas, elas continuam aparecendo enquanto o espírito ficar pensando naquela situação. Por quê? Porque ele pensando, ele aglutina, reúne os fluidos. Como os fluidos é um tipo de matéria que tem composição atômica, formado de átomos, moléculas, então o espírito ele aglutina e vai formando como se fosse uma massa, só que ele faz isso com o pensamento e ele então dá a forma que ele pretende. Na medida que ele vai deixando de pensar naquele assunto, naquela coisa, aquilo, a composição atômica se desagrega e pronto, não existe mais aquilo que ele pensava. E é simples assim, mas a gente precisa estudar para entender essas questões relacionadas com a aparição. Né? Sabe o que é que eu descobri quando era jovem, com Allan Kardec? Que na medida que a gente vai andando, por exemplo, numa rua, e você vai pensando várias coisas, você vai formando várias coisas com o pensamento, fluidicamente com o pensamento. Vai criando, são criações fluídicas que a gente vai criando. Só que deixando de pensar em uma determinada coisa e pensando em outra, aquilo que você pensava anteriormente se desfaz. E passa a criar uma nova coisa que você está pensando. Veja a beleza do ato de pensar. Mas é importante que a gente tome cuidado com isso, né? Porque a gente pode pensar nas coisas mais diversas, absurdas, né? E absurdas. Então, coisas... precisa tomar cuidado com o que a gente pensa, porque o nosso pensamento às vezes pode nos trair, né? Por que é importante pensar no que o Antônio Coelho Filho acaba de dizer? Porque como nosso pensamento ele permite as ligações, as conexões com outros seres, outras pessoas que estão pensando, nós formamos uma verdadeira rede. E essa rede pode dar maior intensidade, eu vou falar agora em termos de força, maior força para o que nós pensamos. Se é coisa boa, ótimo, mas e se não for? A quem nós estamos nos Pode ligando, causar né? um prejuízo para nós? Pode. E outro detalhe, quanto mais nós pensarmos e direcionarmos o pensamento, fluidicamente nós atingimos os alvos que nós queremos. Interessante. Então, essa questão relacionada com fluidos e perispírito é algo ainda desconhecido de muitos, né? Tem algumas pessoas que escrevem algumas coisas relacionadas a isso, mas... A falta desse conhecimento aqui, que é básico... É complicado. A pessoa não leva o que está nas obras fundamentais em conta. Aí leva o que terceiros, né, outros espíritos e médiuns escreveram sem levar em conta o que os espíritos superiores escreveram nas obras fundamentais. Foi por isso que eu disse que Kardec foi um pesquisador atento para essas questões, e o que ele escreve aqui, porque o conteúdo, o fôlego que ele tem de apresentar assuntos sobre esse tema é muito grande, o que demonstra que ele fez muita pesquisa de verificação. É a parte científica que a maioria ainda não se preocupa muito, entende, por exemplo, que eu acho, é uma opinião minha aí, Milton. As pessoas tratam, por exemplo, como o trabalho de desobsessão, né, que muitas casas fazem,
como algo assim, ai, vou ajudar aquele espírito, tadinho. E acha que muitas vezes só o fato de o espírito falar que está ali, os problemas acabaram. Primeiro que não acabaram. O espírito precisa ser esclarecido mesmo, porque senão não adianta. Ele vai continuar com aquele pensamento. Ele precisa ser orientado e entender o porquê que ele está enfrentando aquele momento. Não é isso? A terapia desobsessiva parte do conhecimento que o espírito adquire em relação ao que ele faz e em relação à vida. Mas para isso, mais uma vez, a gente tem que conhecer as bases doutrinárias para poder orientar esses espíritos. Senão não tem jeito. Senão não vai adiantar nada. E a moral também, né? E a condição moral, no caso da desobsessão. Uma vez, num dos trabalhos, uma pessoa, eu estava participando, a pessoa falou para o espírito assim, não, mas você não vai voltar mais lá. O espírito riu. Ele falou, se esquece da lei de livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser. Então, até para a gente conversar com os espíritos, a gente precisa entender a doutrina. Não é simplesmente, ai, fulano é tão bonzinho, isso não vai resolver. Eu sinto muito em dizer, e conversem com os espíritos e perguntem. É isso, meu amigo Isso Milton. mesmo. Muito bem. Chegamos ao fim aqui das aparições, dos comentários sobre esse assunto, fechando o livro e para desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Lembrando aqui mais uma vez, a sugestão de leitura está no Livro dos Médiuns, capítulo 6, itens 101 e 102. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.